Quando a gente, quando a gente escuta a famosa frase, né, a graça pressupõe a natureza, né, ou a graça supõe a natureza, muitas vezes a gente acha legal, a gente acha bonita a frase e até usa, mas sem entender o que de fato esta palavra, essa frase quer dizer, né? Primeira coisa, a gente tem que entender que o primeiro projeto de Deus foi nessa terra, né? Quando Deus cria Adão e Eva, coloca-o aqui, nessa realidade. É óbvio que não era essa realidade que a gente está vendo exatamente como é, porque o próprio pecado ele desestabilizou a própria natureza, ele corrompeu a própria natureza e a danificou de alguma forma. Mas era esta a realidade, eu imagino que seja uma mistura de realidade espiritual com realidade material, não tem como a gente saber muito bem o que era de fato, mas o fato é que o primeiro projeto de Deus era aqui. Quando veio o pecado, né, entrou a morte, desestabilizou tudo. Né? Quando Cristo então vem, se encarna e morre na cruz e ressuscita, ele abre o céu para nós, nos concede então acesso à eternidade, né? Ele nos concede então a graça do céu novamente. Antes nós não tínhamos acesso a este céu, mas então a partir daí nós temos. Na volta de Jesus, a doutrina católica vai nos ensinar que quando Jesus vier, né, definitivamente na sua segunda vinda, ele vai transformar todas as coisas. Né? Como será também, não sabemos. A gente pode especular, a gente pode imaginar, mas exatamente a gente não sabe. Mas o fato é que nós estamos sujeitos a uma série de realidades dessa terra, obviamente. Embora Deus não se submeta completamente, esta é a realidade, a estas leis naturais, por exemplo. O que são os milagres? Os milagres são uma intervenção divina na realidade sobre as leis dessa terra. Por exemplo, uma célula cancerígena, ela tende a se replicar e se propagar no corpo todo e tal. Quando alguém é curado milagrosamente de um câncer, é uma intervenção divina numa realidade material da Terra, né, que interrompe o curso natural das coisas. Como tem um milagre de Santo Antônio, por exemplo, em que Santo Antônio, na verdade, ele tinha sido proibido de fazer milagres. Ele fazia tanto milagre extraordinário, que estava causando uma confusão, vamos dizer assim. E aí o bispo falou, olha, Santo Antônio, para que está causando confusão. Tá, entra o dor de cotovelo também do bispo, né, tal. Então, pela santa obediência, Santo Antônio parou de fazer milagres, aquela coisa toda como era antigamente. O fato é que Santo Antônio estava passando perto de uma construção e um homem caiu lá de cima de um prédio, né, de uma construção alta, e naquele exato momento Santo Antônio se assustou e aquele homem parou no ar. Então Santo Antônio pôs aquele homem parado, vamos dizer assim, de uma forma milagrosa. Aí ele ficou sem saber o que fazer. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu desço o homem, eu não, o que eu faço? Aí ele foi até o bispo primeiro, pediu, olha, aconteceu isso, o que eu faço? O homem está lá parado. Então, o bispo, vai lá, Antônio, tira o homem de lá. Então, Santo Antônio salvou a vida daquele homem lá. E Deus interveio naquela situação de maneira extraordinária. De fato, estes são os milagres, acontece isso aí. Agora, a graça, ela sempre vai pressupor uma realidade material, né, física aqui, né, é o suporte. Por exemplo, os sacramentos, a graça de Deus que é derramada através do sacramento do batismo, por exemplo. A pessoa se torna então filha de Deus, templo do Espírito Santo, ela recebe a graça do sacerdócio comum, ela é profeta, ela é rei em Cristo Jesus. Tudo isso a pessoa recebe pelo batismo. Agora, o batismo só acontece se acontece o derramamento da matéria água, juntamente com as palavras corretas. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta é a forma correta e precisa ter a matéria água. Assim também os outros sacramentos. A própria Eucaristia também. É necessário pão, é necessário o vinho na matéria da uva, né? Então é necessário isso para que aconteça o milagre da Eucaristia. Se o padre levar, por exemplo, feijão lá para a mesa, não vai se transformar no corpo de Cristo, porque não é a matéria do pão. Então, a graça pressupõe a natureza nesse sentido. Este é o sentido que Deus nos ensina, que a igreja nos ensina a respeito dessa frase. Então, é importante a gente entender que nós precisamos avançar, por exemplo, na evangelização, na nossa santificação,
Mas nós não podemos desconsiderar algumas coisas que são realidades palpáveis, sensíveis e que fazem parte da natureza, né? Então, ignorar isso simplesmente é ignorar que a graça pressupõe a natureza, que supõe a natureza, no caso, né? Agora, a fé, ela faz com que nós demos um passo, né, além da matéria. Pela fé, então, nós podemos conquistar algo que seja humanamente, materialmente impossível. Aí acontece uma intervenção sobrenatural, né, da graça de Deus sobre nós. Agora, são momentos onde Deus movimenta o nosso coração pelo dom do discernimento, agirei pela fé, né? Então, a gente primeiro tem que descobrir pelo discernimento se Deus quer realizar aquilo e se Deus, de fato, pode fazer aquilo, né, no sentido da vontade dele, né, se ele vai querer realizar aquilo. Uma vez que eu tenho essa clareza, eu tenho aquela confiança, eu, pela fé, proclamo e faço, e aí o milagre acontece, né? Então, a grande chave é vontade de Deus em tudo, é vontade de Deus que isso aconteça. Uma vez descobrindo que isso é vontade de Deus, então, pela fé, eu posso fazer com que aquele milagre aconteça. Na verdade, Deus que faz, né? Então, tudo isso eu contei para a gente chegar na seguinte situação. O mundo, hoje, está meio que colapsado, a gente sabe disso. Os valores morais, os princípios estão deturpados, existe muita confusão, né? Pessoas que estão caminhando sem o mínimo de condições para exercer uma fé madura, né? A gente sabe disso, que a fé também está meio que em crise, às vezes levada pelo sentimentalismo ou pelo racionalismo, né? Então a gente encara essas coisas como se fossem mecanismos extremamente simples. E não são, eles envolvem várias coisas, envolvem várias situações aquilo ali. Então, para a pessoa, por exemplo, ter uma fé madura, para ter uma formação madura, algumas coisas são indispensáveis. Aí entra a que a graça supõe a natureza. É indispensável que a pessoa raciocine para chegar a certas conclusões verdadeiras. Toda verdade de fé, ela é fruto também de raciocínio, né? Ela não é simplesmente uma verdade aleatória, né, proclamada simplesmente. Não, para a igreja chegar até mesmo num dogma, né? Aquele dogma tem que ter sentido, né? É uma revelação antes de tudo, é uma revelação, né? Mas aquele dogma tem que ter sentido, né? Existem mistérios? Existem. Mistérios que escapam à nossa capacidade intelectual? Existem mistérios. Mas até para declarar que isso é um mistério que Deus conhece, somente Ele conhece, eu preciso do raciocínio. Eu não chego à conclusão que é um mistério sem raciocinar o que é um mistério. Então, até mesmo, por exemplo, o maior dos mistérios, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é possível chegar à plenitude do conhecimento que seja a Trindade? Óbvio que não. Mas para que eu tenha consciência que eu não consigo alcançar, eu preciso usar da minha razão e do meu raciocínio. Eu só chego a essa conclusão desta forma, né? Senão eu entro num completo processo de maluquice, de loucura, né? Então, a graça pressupõe a natureza em todas as coisas. Eu preciso ter um mínimo de condição para até definir aquilo que eu não consigo definir. Então, olha, isso para mim é um mistério, isso é um mistério, né? Eu não sou capaz de colocar Deus na minha cabeça. Eu raciocino isso, eu sei que Deus é muito maior do que a minha cabeça. Se ele coubesse dentro da minha cabeça, ele não seria Deus. Então, eu não sei definir exatamente quem é o Senhor na sua Trindade Santa. O que é a Santíssima Trindade? Por isso nós chamamos de mistério, mas esse processo também passa pelo processo da inteligência. Olha que interessante isso. Eu vejo no mundo de hoje, nesse colapso moral, ético, de comportamento, as pessoas perdidas, as pessoas que não sabem interpretar um texto, uma fala que você faz, né, esse analfabetismo funcional, a pessoa é incapaz de interpretar algo simples, né? Então você fala uma coisa, a pessoa entende o que ela quer, né? O que está na cabeça dela. Ela interpreta o que ela imagina o que você falou, não o que você exatamente falou.
Isso é muito comum no Brasil. As pessoas te escutam e aí elas interpretam. Ah, não, Tiba. E elas te acusam daquilo justamente que você combateu. Mas você fala, meu Deus, mas eu não falei isso. Ah, mas você falou, dá para entender que é isso. Eu falo assim, tá, mas eu não sou responsável pelo que você entende. Eu sou responsável pelo que eu falo. Então você, por favor, assista de novo, escute de novo, leia novamente, 1, 2, 3 vezes, se for o caso. Entre no processo do contexto para poder entender o que eu falei. Não estou dando um exemplo de mim, mas assim, isso é em tudo. Já vi um padre que faz a missa lá, e faz um pregador faz uma pregação, aí depois chega lá, a senhora encontra ele no final, padre, gostei muito do que o senhor falou, quando o senhor falou disso, aquilo, papapá. É muito comum o padre não ter falado sobre aquilo. Ele não falou nada daquilo, mas a pessoa já está predisposta a entender aquilo e ela vai ligando umas palavras, né? Ah, ele falou sobre depressão. Opa, ele falou sobre vontade. Ah, ele falou sobre fé. Aí a pessoa liga. Fé, depressão, vontade. Eu preciso ter vontade e ter fé para sair da depressão. Olha que beleza, me ajudou. Que bom que ela usou daquilo para algo bom. Mas nem sempre isso funciona, né? Porque a pessoa pega o que você falou, interpreta mal e diz o que você não disse. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que o Brasil precisa de um processo de sanidade, até mesmo para suportar a própria doutrina e a própria revelação e a própria evangelização, tá? Como a pessoa vai chegar em situações mais complexas, de assuntos mais complexos, se antes ela não consegue entender o mínimo, o básico, para entrar dentro daquela discussão, né? Então, a pessoa não entende. Por exemplo, quando você fala de ideologia de gênero, fala de correntes filosóficas que chegaram, que foram sendo construídas para chegar ao processo da ideologia de gênero, né? Quando você mostra isso para a pessoa que não tem o mínimo de condição de entender esse processo, ela dificilmente ela vai chegar lá e compreender de fato o que significa aquilo, ideologia de gênero, no caso. Mas isso é só um exemplo em todos os casos, assim, na maioria dos casos é assim que acontece, né? O analfabetismo funcional, né? Então eu acho que nós, católicos, precisamos recuperar não só o contato com as verdades reveladas, mas as condições de saúde mental para conceber aquelas verdades, sabe? A gente precisa entender algumas coisas que são básicas. Por que eu digo isso também, gente? É muito comum a gente encontrar pessoas na igreja e que se queixam com a gente assim: ô Tiba, eu sou casado, tenho família, né? Eu não posso ficar por conta do grupo de oração, da pastoral e tal, e da comunidade e tal. E eu tenho reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu tenho compromisso. Todo final de semana é comprometido com a obra, porque eu sou incentivado a fazer isso, né? Porque senão eles vão encarar como se eu fosse um traidor, estou negando a fé, estou abandonando a religião, estou largando a vida de oração, virei um pecador público. Né? Mas a minha família está sofrendo, meu filho está abandonado, estou terceirizando tudo, meu marido não me vê, a vida pessoal dela está completamente desestabilizada. O que eu indicaria para essa pessoa? Dá um tempo, sai, vai para sua casa, aprenda a ser mãe, esposa e depois volte de maneira moderada para os seus compromissos na igreja, né? Então, a gente tem que ter primeiro a sanidade, a consciência sobre o meu papel, o meu lugar, quem eu sou, minha primeira missão, a minha responsabilidade, porque primeiro é a obrigação, depois a devoção e depois a diversão. É isso que nos ensina a igreja. Então, primeiro eu preciso fazer aquilo que o próprio Senhor me concedeu, porque Deus é em primeiro lugar, tá? Deus é em primeiro lugar, o outro e depois a mim mesmo. Isso não muda, mas a noção da responsabilidade da minha missão que muda, né? Então, eu preciso colocar as coisas em seus devidos lugares. Deus ele vai estar sempre em primeiro lugar na nossa vida e tem que estar. Mas isso não faz com que eu seja irresponsável com as minhas obrigações, tá? Então, se eu sou casado, sou pai de família, se eu sou mãe, se eu sou esposa, eu primeiro preciso olhar para esse dom, esse sacramento que eu recebi, que Deus me confiou. Primeiro eu preciso ser um sacerdote do lar, um evangelizador da minha família, da minha prole, para depois eu entender
que eu posso ser para os outros, aquilo que fui primeiro para mim, para os meus. Esta é a dinâmica. Muita gente abandonando as suas obrigações para cumprir uma pseudomissão dada por Deus. Está errado. Não tenho medo nenhum, receio nenhum de afirmar isso. Pessoas em nome da missão, abandonando as responsabilidades primeiras vinculadas ao próprio sacramento que se comprometeu e recebeu. Tá? Eu acho que ficou claro o recado de hoje. A graça supõe a natureza. A graça pressupõe a natureza. Deus vai fazer as graças acontecerem, sim, mas teremos que ser responsáveis. Isso eu preciso fazer com que a minha cabeça funcione. Eu preciso analisar de maneira racional, tá, as situações para que tudo que eu faça tenha sentido. Deus não é um maluco que nos solta no mundo e fala: se vira, me sirva, custe o que custar. Não, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sim, mas primeiro a obrigação, depois a devoção, terceira a diversão. Vamos seguir isso aí. Essa é uma dica fácil, que vai trazer a saúde, a sanidade para a nossa vida humana e a nossa vida espiritual, né? E Deus nos abençoe e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.